apresenta Revista Justiça. Agora em Brasília, 8h22. Direito Penal. No quadro Direito Penal de hoje, nós vamos falar sobre a posse ou o porte ilegal de armas de fogo de uso restrito, que agora é considerado crime hediondo. É o que prevê a Lei 13.497 deste ano, sancionada no último dia 26 de outubro. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o Dr. Jefferson Botelho, ele que é professor de Direito Penal e Processo Penal e também delegado-geral de Polícia em Minas Gerais. Olá, Dr. Jefferson, muito bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia, ouvintes. É um prazer mais uma vez falar na sua emissora. Nós que agradecemos a participação do senhor, Dr. Jefferson, mas antes, eu gostaria de que o senhor comentasse conosco, até pela sua experiência policial, este caso trágico ocorrido próximo aqui a Brasília, em Alexânia, deste jovem que entrou numa escola e deu 11 tiros no rosto de uma menina, de uma aluna daquela escola. Essa violência, né, Dr. Jefferson, qual a análise o senhor faz desse caso? Bom, na verdade, essa criminalidade violenta, exacerbada, isso vem crescendo no Brasil. Infelizmente, hoje no Brasil morrem diariamente 160 pessoas. Isso chega um número a 60 mil pessoas anualmente no Brasil. Então, assim, o mesmo país que permite que o seu cidadão seja ultrajado, seja agredido, que tenha o seu bem mais importante suprimido, que é a vida, é o mesmo país que praticamente impõe ao cidadão a chamada impunidade, porque desses 60 mil homicídios anualmente registrados no Brasil, a polícia só consegue apurar uma taxa de 5%. Então isso, inevitavelmente, é uma impunidade e, lamentavelmente, a arma de fogo continua sendo o instrumento mais utilizado nesse tipo de crime violento, que é o homicídio, né? Uma jovem de 16 anos que buscava o crescimento, estava numa sala de aula buscando conhecimento, buscando uma vida promissora, não é? A família não se imagina que o ente querido seja assassinado numa sala de aula, onde se busca educação para o desenvolvimento da sociedade. Um cidadão armado, um jovem armado, escala o muro de uma escola e atira várias vezes contra essa jovem. Esse caso é crime hediondo, né, porque é homicídio qualificado na modalidade de feminicídio, que foi acrescentado no direito penal em 2015, exatamente na Lei 8.072, a Lei dos Crimes Hediondos, com o advento da Lei 13.104 de 2015, que é o feminicídio, né, que é matar a mulher em razão do gênero, em razão das relações de família, de relações de namorado, enfim. Então, assim, é uma situação triste, é uma situação que o Brasil deve repensar, porque está permitindo que o seu cidadão, que a sua sociedade, seja abruptamente assassinada e, infelizmente, o Estado não tem dado uma resposta investigativa à altura daquilo que a sociedade brasileira merece. E, Dr. Jefferson, o perfil descrito aqui na reportagem de Ricardo Faria para o Correio Brasilense está lá: sem estudo, sem emprego e frio. Está falando aqui no caso do Misael Pereira Olaí, de 19 anos, que foi considerado frio e calculista. Como a sociedade ou como a segurança pública pode evitar que pessoas com esse perfil possam evoluir? Porque acredito que um ato desse não vem só, eu vou fazer isso hoje, já vem uma maldade que se arrasta anos até culminar com essa tragédia. É exatamente, o ódio, a intolerância toma conta do país, a divisão toma conta do país. E, infelizmente, é uma situação imprevisível, porque isso está dentro do coração das pessoas e o próprio Estado é difícil invadir o coração das pessoas e tirar a maldade e colocar sentimentos de amor. Então, neste caso, é um crime premeditado, porque o cidadão, ele invade, ele escala o muro da escola, ele sabe que não pode chamar pelo portão, porque está monitorado, então ele escala, ele premedita esse tipo de delito, e no depoimento prestado à delegada, ele não demonstra arrependimento, demonstra ódio, vingança. Então é um crime que, evidentemente, o juiz, na dosagem da pena,
ele vai analisar essa personalidade, essa conduta social, os antecedentes desse jovem, para que a dosimetria da pena seja à altura daquilo que a sociedade brasileira espera, né, que seja uma condenação à altura daquilo que a sociedade espera como resposta do direito penal a esse tipo de conduta violenta que tem agredido e suprimido os direitos do cidadão, principalmente a vida, né? Porque se o Código Penal, conforme já dizia Nelson Gria, fosse uma grande cadeia de montanha, a vida estaria, o homicídio estaria no seu cume, dado a relevância da vida para a sociedade em geral. E nesse caso, esse assassino, ele pode ser condenado a que pena, Dr. Jefferson? Olha, caracterizando o homicídio qualificado na forma do parágrafo 2º do artigo 121, a pena varia entre 12 a 30 anos de reclusão. Então pode ser condenado a 30 anos de reclusão. E depois também ele tem direito à progressão de pena ou não? Nesse caso, por se tratar de crime hediondo, ele não terá direito à anistia, à graça, a indulto natalino, não tem direito à fiança. O crime hediondo, ele começa a ser cumprido no regime de cumprimento de pena, inicialmente em regime fechado. A progressão de regime, nesse tipo de caso, ocorre com o cumprimento de 2/5 da pena se ele for primário e 3/5 da pena se ele for reincidente. Então, assim, é um caso que enquadra perfeitamente na lei dos crimes hediondos, com todos os rigores, né, a negativa dos benefícios processuais que a lei determina, e a lei dos crimes hediondos, ela realmente teve essa finalidade de diminuir, de reduzir os benefícios concedidos às pessoas rotuladas como autores de crimes hediondos, justamente porque trata-se de crimes violentos, crimes que mexem com a comoção social, que mexe com a chamada indignação do escândalo, né? Porque isso causa uma comoção em massa da sociedade. Hoje a vítima não é a família da Rafaela, a vítima é toda a sociedade, é todo o país que a todo momento tem que conviver com esse tipo de notícia. Infelizmente, a violência tem se alastrado em todo o país, e isso é uma preocupação indubitável para a sociedade brasileira, não só através do plano legislativo, através de aumento de pena para esse tipo de conduta criminosa, porque até Beccaria já disse que não é o rigor da pena que vai diminuir, que vai impor o medo ao autor do crime, mas sim a redução da impunidade. O Brasil precisa reduzir os níveis de impunidade que, infelizmente, graça o nosso meio hoje, com uma população carcerária acima de 650 mil presos encarcerados no sistema prisional brasileiro, colocando o Brasil como o terceiro país que mais se prende no mundo. Então isso tem chamado a atenção de toda a sociedade mundial, porque quando se fala que o direito penal, que é o direito penal de 1940, que as leis penais são frágeis, e aí parece até um paradoxo, porque nós temos uma população carcerária hoje imensa, só perde para os Estados Unidos e para a China. Então nós temos que repensar valores para que realmente no plano legislativo nós possamos, através do direito penal, que é um instrumento de controle da sociedade, nós possamos proteger eficazmente a sociedade brasileira. E Dr. Jefferson Botelho, já que estamos falando sobre crimes hediondos, tivemos mais uma lei que altera, modifica a lei dos crimes hediondos, em especial a incluir o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito como crime hediondo também. Grande motivação devido ao Rio de Janeiro e à utilização de fuzis, na opinião do senhor? Também, eu acredito sim, porque esse tipo de conduta é previsto no artigo 16, que é a posse de arma de uso restrito ou de uso proibido, a posse ilegal. A posse ou porte, né, ilegal de arma de fogo, de uso restrito ou de uso proibido, que é previsto no artigo 16. E esse tipo de delito ele é preenchido por uma norma na verdade, do Poder Executivo, que é o Regulamento de Fiscalização de Produtos Controlados, que é o R-105, é um decreto 3665 de 2000, que regulamenta a fiscalização desses produtos controlados
E o artigo 15, o artigo 16 e o artigo 17 vai nos fornecer o conceito daquilo que é de uso restrito, daquilo que é de uso permitido no Brasil. Então, nesse caso, a utilização de fuzis, de armas automáticas, isso tudo enquadra no rol do artigo 16 do decreto 3665 do Regulamento de Produtos Controlados como sendo de uso restrito. Não só esse tipo de arma, mas qualquer tipo de arma de fogo automático, de qualquer calibre, as armas de pressão de ação de gás comprimido ou por ação de mola com calibre superior a 6 milímetros, as espadas, espadinhas utilizadas pelas Forças Armadas e as Forças Auxiliares, equipamentos de visão noturna, óculos, lunetas, dispositivos de pontaria que empregam luz ou outro meio para marcar o alvo, né? Então, assim, blindagens balísticas para munições de uso restrito. Então, é uma tentativa do legislador, no plano legal, conter essa violência exacerbada que tem aumentado cada vez mais. E a lei dos crimes hediondos, ela começa, né, a gente fazendo aí uma abordagem retroativa da lei, ela começa, a princípio, em 89, quando foram apresentados 4 projetos de lei para rotular o que é crime hediondo, e em 1990 também mais 4 projetos de lei para tentar rotular aquilo que é crime hediondo, porque a Constituição de 88, no seu artigo 5º, inciso 43, dizia que a lei vai considerar crimes inafiançáveis, crimes insuscetíveis de graça, de anistia, a prática de tortura, o tráfico de drogas, o terrorismo e os crimes definidos como hediondos. Então veio o projeto de lei 5.405 de 1990, que veio carregado também por aquela onda de extorsão mediante sequestro no Rio, no eixo Rio-São Paulo, e veio tipificar crime hediondo, veio rotular crime hediondo, a princípio a extorsão mediante sequestro, o latrocínio, que é o roubo com resultado morte, e também o crime de estupro. Depois nós tivemos várias modificações, várias inserções, né, o feminicídio em 2015, depois nós tivemos a inclusão do favorecimento da prostituição e de qualquer outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou pessoa vulnerável. Mais recentemente, Sérgio, nós tivemos a inclusão do crime de homicídio, de lesão corporal dolosa de natureza gravíssima e lesão corporal seguida de morte contra a autoridade ou agentes da autoridade lá das Forças Armadas, da Aeronáutica, da Marinha, das agências de segurança pública elencadas no artigo 144 da Constituição. E agora, recentemente, no dia 26 de outubro, na semana passada, através da Lei 13.497, que entrou em vigor, na verdade, no dia 27, um dia após, que foi o dia da publicação. Então, hoje nós temos 12 crimes hediondos e mais 3 crimes assemelhados a hediondo, com todas essas restrições de benefícios processuais. E existe também hoje a tentativa de colocar como crime hediondo mais 2 condutas criminosas. Quais são? O caso do idoso, né, matar a pessoa idosa, que é o gerontocídio, que já está tramitando no Congresso Nacional e deve se transformar em crime hediondo a morte de pessoa idosa. Quer dizer, idoso é estabelecido no artigo 1º do Estatuto do Idoso, na Lei 10.741 de 2013, que conceitua a pessoa idosa como a idade igual ou superior a 60 anos. Então, matar a pessoa idosa em razão da idade agora, se aprovado o projeto de lei, se sancionado o projeto de lei, vai ser o crime de gerontocídio. E a outra situação é a tentativa de rotular como crime hediondo o crime de corrupção passiva praticado pelo agente público, né? Entre as que se encontra hoje entre as medidas de combate à corrupção, já que o Brasil ratificou a Convenção das Nações Unidas para a Corrupção, que é a chamada Convenção de Mérida, que foi assinada na cidade do México e foi promulgado pelo Brasil através do decreto 5687 de 2006, o Brasil que se compromete a erradicar o crime de corrupção, porque esse tipo
conduta é uma conduta genocida, porque quando há um desvio da educação, de verbas para a saúde pública, para a revitalização de espaços públicos, assistência social, isso o servidor público, o agente político, ele acaba praticando o genocídio, matando a esperança do povo brasileiro. Então já é tempo de se considerar o crime de corrupção como crime hediondo para reduzir os benefícios aos condenados desse tipo de delito. E professor Jefferson Botelho, o assassinato de policiais ou agentes de segurança é considerado hoje crime hediondo ou não? Sim, é considerado. Foi a penúltima lei que modificou a lei dos crimes hediondos. Então hoje não só os agentes, mas os familiares, a esposa, os filhos, se realmente acontecer em razão da função. É a chamada qualificadora funcional. É contra agentes da autoridade e contra também a autoridade, aquelas definidas no artigo 142 e 144 da Constituição. Agentes da Polícia Federal, familiares dos policiais federais, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária, o pessoal das guardas municipais, da Força Nacional de Segurança Pública, o pessoal do sistema prisional, da SUAP, do sistema também de atendimento de políticas do adolescente em conflito com a lei, o pessoal que trabalha também na guarda. Então é uma forma de salvaguardar e proteger mais ainda o Estado, porque quando você mata um policial, você não está matando aquele policial, você está agredindo o próprio Estado. Então é uma tentativa no plano legislativo de se modificar esse estado de violência que vem aumentando no nosso país dia após dia. Sim, no Rio de Janeiro chegamos ao número de 116 policiais militares mortos. Ontem em São Paulo, um aluno da Polícia Militar do Estado de São Paulo também foi assassinado, ele foi espancado barbaramente e também esfaqueado. E agora aguardamos os efeitos, então, dessa mudança na lei como crime hediondo, né, doutor Jefferson? Exatamente. Esse caso específico já existe, a lei que foi modificada recentemente, Sérgio. Então, esse tipo já se trata de crime hediondo, porque se trata de homicídio qualificado, que foi modificado exatamente no ano de 2015, com o advento da Lei 13.142. Então, assim, a gente espera que no plano legislativo possa contribuir com esse instrumento de salvaguarda, de proteção da sociedade, que é o direito penal. Eu quero agradecer ao professor Jefferson Botelho, ele que é professor em Direito Penal, Processo Penal, especialização em combate à corrupção, crime organizado e antiterrorismo pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Autor de livros jurídicos, advogado criminalista e membro da Academia de Letras de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Professor Jefferson, mais uma vez agradeço a participação do senhor conosco. Muito obrigado a você e aos seus ouvintes. Um bom dia. Muito bom dia.